aqui porque eu tinha fechado, gente, atrapalhei aqui o movimento. Semana passada eu preguei aqui uma mensagem para vocês: transforme o que você vê no que você espera. E hoje eu vou continuar falando, vou falar mais um pouquinho sobre isso aí. Continuar falando sobre essa questão da transformação dos nossos ambientes, a conformação daquilo que tem no meu coração, ou do meu ambiente com aquilo que tem no meu coração, aquilo que Deus trouxe no meu coração. Deus tem colocado no nosso coração. A gente fala bastante aqui, gente, está sempre batendo sobre essa questão da boa confissão, uma confissão da fé. Renovação da mente para produzir uma confissão da fé, né? Uma confissão correta. Pensamento errado vai gerar confissão errada. Confissão errada vai gerar fé errada. Fé errada não vai produzir efeito nenhum e a gente não tem nenhum fruto, não é? E acaba criando frustrações. Porque a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que a fazer negócios não autorizados, a prevaricação produz fracasso. Então o que é negócio não autorizado? Quando você passa a acreditar numa verdade que não é a verdade, ou seja, a mentira torna-se a tua verdade. E se a mentira se torna a verdade e a mentira não produz nenhum fruto bom, a pessoa vai viver enrolada na mentira, então em algum momento ela vai se frustrar. Em algum momento. Porque Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e a palavra salvação lá é preservar, além da obra maravilhosa que Cristo fez conosco, nos resgatando do inferno, não é? Tirando-nos de lá do reino das trevas para o reino da luz, ele também nos preserva, ele cuida da gente, ele nos conectou novamente com o Pai, nos colocou numa posição aptos para vivermos, para recebermos as promessas, não é? Então essa é uma obra completa que Deus fez em nossas vidas, e Ele continua agora desenvolvendo aquilo que Ele começou em minha vida e na sua vida. Não é? E é necessário que eu compreenda isso. Quando a gente fala de confissão, da boa confissão, da boa declaração, da declaração correta, a gente precisa, quer dizer, já temos aí o básico, já temos assim o ABC da confissão, por tanto a gente falar, estamos aí há mais de 10 anos falando a mesma coisa, praticamente, não é? Então, a gente já tem o que podemos chamar de o ABC da confissão. Já tem, pastor? Já temos. Não é? Aquela parte, o alfabeto, sem o Y, o W e o K. Agora a gente vai pegar, inserir agora, aos pouquinhos, o Y, o W, K e Y. Essas 3 letras, vamos inserir dentro disso, ou seja, dar mais uma aprofundada, conhecer mais, saber que essa faz parte, isso faz parte daquilo, não é? Uma questão de desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, o que nós passamos um tempo aí que foi como se Deus tivesse separado os filhos dele, levado cada um para o seu particular, mas muita gente não aproveitou isso. A realidade é que a igreja não entendeu. A igreja pensou que pelo sistema ter, o inferno ter inserido contra o sistema, ele teria força contra a igreja. A promessa não é essa. A promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se a igreja entendesse claramente isso, as pessoas usariam esse momento como um momento especial de Deus, gente. Não é porque às vezes a gente fala assim, nossa vida é tão curta, Moisés, no Salmo 90, ele diz assim, olha, a vida é rápida, é uma coisa assim, rápido, passa como um conto ligeiro, né? Parecendo o poema do português, né? A vida passa como um conto ligeiro. Mas, aí nós pegamos um problema que dura, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos na nossa vida, e transforma isso na nossa total existência. Pega isso e difunde para a nossa existência de fé. A gente acaba sendo empurrado para trás, o tempo continua acontecendo, Deus continua trabalhando com os projetos dele, mas a nossa vida para naquilo. Às vezes o nosso sonho, gente, às vezes não, na grande maioria das vezes, não é às vezes, eu vou pegar em 99%, os nossos sonhos de sucesso, de bênção, de vitória, estão muito aquém dos projetos e sonhos de Deus para a gente. A gente precisa ter a mente iluminada ou esvaziada de nós mesmos e preenchida de Deus, para a gente entender o que Deus está pensando, porque senão
Você e eu, você que está em casa, nós paramos naquilo que nós pensamos que é o sucesso do momento. Não, eu estou bem, estou em paz, estou... Tá, e não é, porque Deus tem coisas maiores para a vida dos filhos dele. Diga amém por isso. Muito maiores, gente, muito maiores. Paulo, olha só, Paulo diz que essa momentânea tribulação, esse tempinho que a gente passa de combate e desafio, diz, não dá para comparar com o que está para ser revelado. Então tem coisa muito grande. Eu estou para dizer para vocês que todas as promessas de Deus já foram liberadas para nós. Eu não sei porque eu estou falando aqui para vocês, o negócio está... Aí chegou, graças a Deus. Né? Chegou aqui. E Deus liberou e legalizou-nos para receber todas as promessas dele, mas a gente tem uma grande dificuldade em tomar posse e viver isso, e se permitir viver isso, né? Deixa eu ir lá. Então, vamos lá. A semana passada eu falei aqui sobre a importância, essa questão de transformar o nosso ambiente, aquilo que a gente está vendo, transformar naquilo que a gente está crendo, ou seja, naquilo que está revelado em nossos corações. Né? E eu trouxe esse ponto da fé, a importância de entendermos sobre a fé, porque a grande realidade é que se a gente não entender sobre a fé é a porta de entrada. A fé é a porta de entrada. Quando você crê, você pega uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que apenas entrou na igreja uma única vez, alguém pregou uma mensagem, ele creu naquilo que foi pregado, ele aproveitou, digamos assim, ele creu em 10%, ou 5%, ou 1% do que ele ouviu, e ele levanta as mãos e recebe fé, não é? Naquele momento ele nasce novo, torna-se uma nova criatura. Embora ele nunca tenha lido a Bíblia, ele passa a fazer parte da família de Deus, não é? Por meio daquela mensagem ouvida. E a partir daquele momento, esse cara já tem fé para trabalhar, para desenvolver, para operar ela, para crescer, ou ele pode permanecer com a fé pequena, que a única área onde nós encontramos Deus fazendo acepção é de fé. Ele diz assim, ó, gente de grande fé, gente de pequena fé e gente sem fé. Então é o único lugar onde Deus escolhe quem tem mais, quem tem menos ou quem não tem. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas porque a fé é a porta de entrada para todas as outras áreas. Nós vamos encontrar outros motivos, outras atitudes que agradam a Deus, mas nenhuma delas funciona desconectada da fé. Todas elas sendo operadas pela fé. Agora, outras coisas poderão agradar a Deus. A fé é a porta que te dá acesso ao lado de dentro. Vocês estão aqui dentro de um salão e passaram por essa porta para entrar no salão. Mas antes de entrar no salão, vocês passaram pela porta de fora. A porta de fora é a fé. Agora, essa porta dá acesso a esse salão, a outra porta dá acesso aos banheiros, outra dá acesso às salas da escola, à cozinha. Mas uma porta em especial, que é a porta da fé, é aquela lá embaixo, colocou vocês para dentro, que trouxe vocês para dentro. Então, para a gente entender isso, sem a fé, sem compreendermos o campo da fé, como eu recebo fé? Através da pregação do Evangelho. Por que através da pregação do Evangelho e não através de ler toda a Bíblia? Não, se você precisa encontrar o Evangelho em toda a Bíblia para que o que você leu ou o que você ouviu produza fé. Porque através da pregação do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, é a mensagem de Cristo, é o próprio Cristo, são as boas novas. E a fé é oriunda, gerada, a fonte da fé é Ele, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não é por ouvir qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu gosto muito da história de Moisés, eu gosto da história de Josué. Se não extrair de dentro de cada mensagem dessa, a figura de Cristo, a figura do Evangelho, a figura do sacrifício, a figura onde nos transmite graça. A Bíblia diz que você deve falar de tal forma que transmita graça a quem te ouve. Se não transmite graça, não produz fé. Porque a fé é eu receber aquilo que é me dado gratuitamente. A fé, ela parte da compreensão de graça e de misericórdia. Gratuitamente eu recebi, eu tomo posse pela fé. Porque se não produzir fé, produz autojustificação. E autojustificação, eu vou tentar criar um meio pelo qual eu alcance isso. E quando eu tento criar um meio pelo qual eu alcance isso, não é a fé que o Evangelho produz. Porque a fé que o Evangelho produz diz que Cristo fez e você toma posse e se move dentro disso. Estão entendendo, gente? Está captando? Aí eu quero pegar nessa parte 2, não é? Agora, entrar, a semana passada, não perdendo aí do texto, né? Eu trouxe para vocês a expressão de Ezequiel, quando Deus diz, esses ossos podem viver.
e Deus mostra para ele, leva ele, o Espírito leva para ele no vale de ossos sequíssimos e faz ele andar em volta e observar que aos olhos humanos, através da capacidade humana, era impossível. Mas o profeta diz que ele imediatamente se rende e diz, o Senhor sabe, ou seja, o Senhor é que diz. E Deus então dá ordem para Ezequiel, olha, diga então aos ossos, assim diz o Senhor. E a Bíblia diz, e vai repetindo, e eu repeti, falei, do mesmo jeito que ele me disse, na mesma medida. Preste atenção que a ação de Ezequiel está baseada não apenas numa declaração mental da palavra, porque primeiro, Ezequiel foi levado em espírito, ou seja, a fé ela é produzida por uma ação do Espírito em teu coração, não é apenas por eu li a Bíblia, pastor, eu vou repetir, se não for extraído o evangelho daquilo que eu li, não vale nada, não produz fé. Porque eu cometi apenas uma ação de leitura, como eu leio qualquer livro, ou como a Bíblia para mim passa a ser apenas um livro histórico, com uma boa história, uma boa mensagem, mas sem um conteúdo espiritual. Então eu preciso extrair o conteúdo espiritual. E isso é o que nós chamamos da palavra rema, é a palavra de Deus revelada para o homem. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. É uma palavra revelada. Então, Ezequiel é levado no Espírito, pelo Espírito, para um determinado lugar. Lá, a palavra no Espírito de Ezequiel, agora, ela se manifesta e ele fala. Quando ele fala, acontece. Então, vocês estão entendendo que não é apenas eu ficar repetindo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu posso até dizer, Deus quer bênção para mim, bênção para mim, bênção para mim, nunca acontecer. Nós estamos falando de destruirmos uma montanha de axiologias e inserir uma realidade, porque a gente fomos chamados para viver essa realidade de Deus, gente. O que Ezequiel viu, o que Jeremias viveu, o que Elias viveu, o que Isaías viveu, a Bíblia diz assim, olha o que Jesus diz, homem nascido de Deus, nascido de mulher, perdão, não houve maior do que João Batista. Mas o menorzinho, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vocês estão entendendo isso aí? Que Deus pega todo mundo, põe num pacote, Salomão, Ezequiel, todos, antes de João, e diz assim, não teve um maior do que ele, um profeta maior. Mas o menorzinho no reino dos céus é maior do que ele. Por que ele está falando? Porque até aqui, até esse momento, Deus diz assim, o meu relacionamento era à distância com eles. Agora o meu relacionamento é dentro do coração deles. Eu vou colocar neles a minha capacidade de pensar. Eu vou colocar, olha só, eu vou escrever no coração deles a minha lei, vou imprimir na mente deles, é um processo de renovação da mente, por meio de uma verdade que é colocada dentro, revelada no meu espírito, e vai se renovando vai causando atitudes, gente, é uma sequência de acontecimentos maravilhosos, que produz vida e vida e vida, essa é a ideia de Deus, capta isso aí, pelo amor de Deus, não deixe cair não é? Falamos sobre a fé bem alinhada com a palavra de Deus para produzir resultados. A fé não responde aos nossos pensamentos individuais. Ela responde ao que Deus afirma, revelado em nossos corações. A fé não responde aos nossos pensamentos individuais. Olha o que Pedro diz no capítulo 4. Põe aqui para mim, Henrique, por gentileza. Capítulo de número 4. Tiago 4. O verso 1. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, o verso número 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que combatem, que militam dentro da vossa carne, nos vossos membros? Ele diz, não são os combates, não é eu brigando com meu irmão, é o que combate dentro de mim. Verso 2, pode seguir. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tens porque não pedis. Verso 3, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedi para gastar nos vossos prazeres. Você compreende que ninguém aí, nesse verso, nessa passagem, está dizendo que alguém pediu a morte, que alguém pediu para beber veneno, ninguém pediu para uma pedra para o pai, ou pediu uma serpente, pediu coisas boas. Pediu coisas boas. Ele está dizendo, só que vocês estão pedindo, não estão recebendo, ou pediram e não receberam, porque pediram mal. Embora seja coisa boa, mas é boa para quem? Qual é o propósito dessa coisa boa?
Nós desenvolvemos uma mentalidade tão terrível, nós que eu falo a humanidade, uma mentalidade tão terrível, que a natureza do gato e a nossa natureza ficou muito semelhante, o homem natural. Qualquer coisa que me faça escapar disso, manda. Qualquer coisa. Se eu precisar, para crescer, pisar na cabeça de alguém, eu piso. Se para que eu me salve, eu tiver que matar o cara que saltou, o bombeiro que saltou para me salvar, eu subo nas costas dele, eu mato ele, tapo o nariz dele, ele não afunda, eu monto nas costas dele e remo até lá de fora. Uma natureza egoísta, isso é desmontado, porque o relacionamento de Deus que produz palavras que transformam o meu ambiente são as palavras baseadas nos pensamentos e na perfeita vontade de Deus para o ambiente. Não é a vontade de Deus para a minha vida. É a vontade de Deus para aquele momento. Se é uma revelação, é a vontade de Deus para aquele momento. Imagine que quando Jesus passou na frente de uma figueira, no capítulo 11 de Marcos, capítulo 10 e 11, não 11, né? Ele passa na frente de uma figueira e amaldiçoa ela, ele vai procurar figos, não tem, e ele diz assim, nunca mais alguém coma fruto, figos de ti. E acabou, foi embora. Na volta, Pedro analisa e vê que a figueira secou-se desde as raízes. Eu fico imaginando, cara, o que foi que Jesus fez ali? Foi uma quebra de natureza. Simplesmente, se alguém tivesse ouvido ele falar isso, estivesse junto com ele, né, outras pessoas que não recebesse como mestre, dizer, nossa, que arrogância, só porque não encontrou um figo para comer. Só porque não encontrou um figo. Ali, claro, que tem uma mensagem ali, tem uma figura muito legal para a gente, não é falando sobre lei, sobre graça, sobre a manifestação da graça, né, do que vai produzir fruto e o que não produz mais fruto. Mas também tem essa ideia de, será que Jesus estava pensando em si próprio ou ele estava pensando em algo mais? Porque ele mudou o ambiente. Aquela figueira não serviu para Jesus e não serviu mais para ninguém. Nenhum transeunte mais ia se enganar com a folhagem daquela figueira. Ou pelo menos não deveria, né? Porque ele mudou a estrutura. Então, a fé não responde aos nossos pensamentos individuais, ela responde ao que Deus afirma revelado em nossos corações. Por isso que a palavra rema é a palavra revelada. É a palavra que é revelada em nossos corações. Agora vocês entendam o porquê da necessidade de recebermos uma palavra pregada, uma palavra oriunda vinda do altar. Nós que eu falo, o cristianismo está cheio de crente em casa, digamos assim, isolados, que estão lendo a Bíblia e estão morrendo, gente. Estão lendo, e estão morrendo. Que estão ouvindo mensagens de verdades, mas não estão conseguindo permanecer de pé. Por quê? Porque é preciso algo mais, é preciso o fluir de um corpo. Deus fala para o corpo. Diga graças a Deus por isso. Porque o corpo é Cristo, é com quem Deus se relaciona. Mediador é alguém que está entre. Deus fala com Jesus. Você está com Cristo ou em Cristo, Ele fala com você. Diga amém. Ou nós podemos viver por um passado remoto, algo distante, por uma ideia de museu de mensagens, mensagens antigas e, nossa, maravilhosa. Ou nós podemos entender o que Deus está falando hoje, agora, aqui, nesse momento, para hoje, para a tua vida. É por isso que é importante que a gente ouça a palavra, mas a mensagem que foi pregada a semana passada, ela foi maravilhosa para a sua vida a semana passada. Mas Deus quer falar com você hoje, aqui agora. E tem falado, hein? Ele falou demais no meu coração enquanto estava adorando aí. Demais. Ele cuida do teu coração, filho. Fala para o meu povo cuidar do coração, porque o diabo vai trabalhar as fraquezas dele. Por isso que Paulo diz, eu me gloriarei nas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque o diabo vai trabalhar, vai tentar aguçar aqueles pontos que você já era fraco. E às vezes as fraquezas da gente não são os nossos erros. São as coisas que a gente pensa que são os nossos acertos. Eu ouvi um cara falar, não sei se vocês assistiram lá, acho que todo mundo assistiu, né? Aquele filme dos Vingadores. O Thanos falou para o Homem de Ferro, falou assim, cara, eu também fui amaldiçoado com isso que você é amaldiçoado. Sabedoria demais. Muita inteligência. Eu fiquei pensando, sabe, que eu fico espiritualizando o negócio.
tentando colocar Thanos no lugar, tentando colocar, né? Eu disse, caramba, às vezes a gente pensa que as fraquezas das pessoas é só o pecado, só erros, adultério, prostituição, mentira, esse tipo de coisa. Às vezes aquilo que elas acham que é correto é a desgraça delas, é a que as separa de Deus, porque a soberba não é uma ferramenta, que opera mais no erro do que na autossuficiência. Não, ela opera mais na autossuficiência, então, onde eu acho que não preciso de Deus, porque já tenho tudo que preciso. Né? Josué 1:8, vai aqui, Henrique, por gentileza, capítulo 1, verso 8 de Josué. Ele diz assim, olha o que Deus diz. Josué capítulo 1, verso 8. Não cesse de falar do livro desta lei. Falar do livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o que Deus fala, duas coisas importantes. Não cesse de falar e não cesse de meditar nele. Não cesse de falar, não tire da tua boca e não pare de fazer o trabalho de transporte para o teu coração. Ele disse, então você vai falar, olha só, não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Você entende que enquanto eu falo, eu libero aquilo que Deus pensa. Quando eu reflito, quando eu medito nisso, eu permito que Deus desenhe dentro de mim, me dê o desenho, a imagem completa em 3D daquilo que Ele quer para a minha vida. A meditação produz isso, uma visão plena daquilo que Deus quer. Vocês concordam que Deus poderia ter levado Moisés no monte no dia, e no dia seguinte, Moisés vem aqui e escrever as pedras? Você acha quanto tempo Deus demorou para escrever a lei? 1 minuto. Pensa, Deus... Eu me lembro que a gente foi no show do Thales Roberto e a Cláudia, ele falou assim, escreve aí no céu. Seu desejo, eu olhei para a Cláudia, está assim com o dedinho, ó. Eu disse, meu Deus, um e-mail para o céu. Né? A gente deu muita risada. Então, você acha quanto tempo Deus demorou para escrever a lei? Mas a Bíblia diz que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. Aí quando Moisés desce, Deus diz assim para Moisés, tenha cuidado de fazer tudo conforme eu te mostrei. O quê? O tabernáculo. Gente, eu duvido que algum de vocês consiga sair, entrar aqui nesse salão, do jeito que está aqui agora, uma pessoa consiga entrar aqui, dar só uma olhada e descer e dizer assim, olha, lá tinha fulano. Duvido. Agora, se a pessoa entrar aqui e passar um tempo e olhar, conversar com um, conversar com o outro, quando ele sair, ele vai olhar, hoje estava no culto a Rita, a Karina, até eu esqueço do pessoal. Foi tanto tempo. E vai falando. Porque é um tempo de meditação, de reflexão, de relacionamento. Ele disse assim, não cesse de falar, porque o que você tem para fazer... Gente, olha só, o tempo de relacionamento seu com Deus está diretamente ligado a onde você quer chegar na sua vida. Se você quer sucessos momentâneos e pequenas coisas, pequenos fechamentos, você vai ter aquele relacionamentozinho de crente preguiçoso. Me perdoe, não quero ofender vocês aqui, nem vocês em casa. De crente preguiçoso, aquela pessoa que tem uma Bíblia que está marcada da marca do braço, que leva para a igreja, volta da igreja, coloca na estante, leva para a igreja, volta da igreja, coloca na estante. A todas as estações, não encontra uma estação onde você, uma boa mensagem em casa, um pendrive com uma mensagem em casa, acessa lá a rede do YouTube, a tua lista é de qualquer coisa menos de uma boa mensagem. Então não se chegue a lugar nenhum. A verdade é que o sucesso, vai ter sucesso, pastor? Claro, vai ter sucesso, mas aquele sucesso que eu posso produzir com a minha própria força. E eu não quero viver baseado nesse sucesso, gente. Não queira viver baseado nesse sucesso que você próprio produz.
Porque na hora que a avalanche do sistema vir, você está frito. Você está frita. Não vai funcionar. Porque um sucesso produzido por Deus, somente Deus pode abalar. Somente Ele. Mas quando o sucesso é produzido pela minha própria força, Jeremias, vamos para Jeremias aí. Jeremias, capítulo de número 7. 15, perdão. Deixa eu pegar o verso, né, para... Pastor, o senhor está falando sobre confissão? É claro que você numa posição de vitória. Jesus, por que eu falei um capítulo e estou no outro? Sumiu, gente. Jesus. Maldito é o homem que confia no homem. Me ajuda aí, Henrique. Eu fui parar em outra passagem. 17. Jeremias 17, gente. Perdão. Fui parar em outra, estava com outra passagem aqui, que também na cabeça. Jeremias 17, 5. Presta atenção aqui comigo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em si próprio, na sua própria carne, na sua própria estrutura, não é no próximo, é nele mesmo. Confia em si próprio, que faz da sua carne o seu braço e aparta o coração, o seu relacionamento com Deus. Apartar, gente, é impedir para nós, a nova criatura. Como alguém pode apartar o seu espírito de Deus? Não dá para eu me apartar de um relacionamento com Ele. Um relacionamento que me dirige todos os dias. Verso 6. Porque será essa pessoa que aparta, será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando o bem vier. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Verso 7. Ele diz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Pode ir, Henrique. 8. Ele diz assim, porque esse homem é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha o que ele diz. Esse relacionamento com Deus, onde eu tenho um relacionamento diário com Deus, onde eu mantenho-me conectado com Ele, vai produzindo uma verdadeira paz e prosperidade e segurança. A Bíblia diz lá em Isaías que o fruto da justiça é paz e segurança. Então ela vai produzindo uma paz, uma segurança real, onde as pessoas estão temendo, cara, o que é que pode produzir, o que é que vai dar, e você está tranquilo, diz, cara, fique em paz. E você se torna alguém firme para afirmar as pessoas. Alguém seguro, cara, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Mas onde é que você encontrou essa força? Cara, eu tenho aqui um pote, é de barro, é antigo ainda, é aquele que lá da fazenda. A minha água é desse pote. Eu sempre bebo com caneca de alumínio. Eu coloco lá e tomo água geladinha, fresquinha. É nesse pote. É pote de barro. Entendam isso, né? Eu disse para José, não deixe de falar. Deus deixa claro a importância da declaração em conjunto com a meditação, para que o êxito seja completo. Declaração junto com meditação. Gente, declaração sem meditação. A meditação, naturalmente, ela produz uma declaração. Mas uma declaração que não vem acompanhada ou não é sequência de uma meditação, são apenas palavras vazias. A única declaração que funciona sem meditação é a declaração de raiva. Quando você está com raiva, você diz, vai morrer, minha vida é uma porcaria. Isso funciona. Porque pensa um cara que é bom goleiro, Satanás. Opa, liberou. É só aparando, só matando no peito. Só matando no peito. E produzindo um monte de porcaria na vida dos filhos de Deus. Então, mas a meditação que vem acompanhar, Deus disse, não deixe de falar e medita nela dia e noite, porque é uma construção. É uma fortaleza que é construída, não é? A meditação produz a contemplação, e a contemplação transforma a sua imagem ou a imagem do que você vê. A meditação produz contemplação. Isso é demais. Provérbios 18, 20, vamos pegar esse trocadilho aí. Provérbios 18, 20, a primeira parte, e depois Mateus 34, a última parte, né? Olha só, Provérbios 18, 20, a primeira parte diz assim, do fruto da boca o coração se farta.
do fruto da boca o coração se farta. Agora, Mateus 24. Ou Mateus 12, 34. Que não sei por que está isso aí. Mateus 12, 34. Veja, lembra de Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. Agora, olha a última parte ali, ó. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu me encher e transbordar dessas verdades, essas verdades elas vão ocorrendo dentro de mim, me colocando, me alinhando de acordo com aquilo que Deus quer. Então, podemos dizer que algo a menos é muito ruim. Outro dia o Everton, a gente estava conversando sobre moto, né? E ele falando sobre olhar no velocímetro e olhar para cima, né? Só prestar atenção e olhar para frente depende da velocidade que está a moto, você já chegou em quem está na frente, não é? Então, a gente precisa ir dissipando e tirando, deixando de lado alguns detalhes. Pastor, eu já sei qual é a vontade de Deus, eu já sei o que Deus pensa sobre isso, legal, cara, isso é de Deus, mas não é só isso. Saber tudo o que Deus pensa é importante. Saber o que Deus pensa sobre o teu casamento, saber, é importante, porque no momento do aperto, como você vai reagir? A Bíblia diz que o teu coração, a tua boca fala que o teu coração está cheio. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, já saber e declarar isso, mesmo nos dias bons, mesmo nos dias de festa, obrigado, meu casamento é uma bênção, meus filhos são maravilhosos, meus pais são de Deus, mesmo que ainda não sejam. Porque é tudo pela fé. E aí vai tornando. São de Deus. Aí legal. E você vai declarar, pastor, enquanto eu estou falando, está tornando? Nem sempre. Mas você está treinando. Você está treinando. Porque às vezes o nosso coração esquenta, arde com alguma coisa e você libera. Quando você libera aquela palavra com espírito, alma e corpo, pum, ela é uma bomba. Pum, causa uma transformação. Agora pense, se o coração não está cheio de verdades, se a mente está carregada de porcaria, de um monte de fracasso, né, de pensamentos de fracasso. A meditação, cadê? Salmo 19, verso 14. Salmo 19, verso 14. Vamos lá, gente, vamos lá que eu quero deixar mais algumas coisas, porque já chega meu horário, já tem só minutos para terminar. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Olha o que ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis. O que nós falamos aqui que agrada a Deus, não é a fé? Então, as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam instrumentos que produzem fé, ou seja, o teu pensamento, o que o Senhor diz. As minhas palavras e o meu coração esteja carregado das tuas verdades, da tua vontade, não é? A sua declaração revela a planta e a sua meditação lança os alicerces. A sua meditação revela a planta, você diz o que Deus pensa, você declara o que Deus pensa, mas quando você medita, você aprofunda os alicerces, é o que as pessoas não veem. As pessoas veem você, a gente falando muito de Deus e falando que Deus é bom, mas as pessoas não veem você meditando. Alicerces é a parte onde é você e Deus. É você. E a palavra meditar, que é uma das palavras meditar, que é ragar, é falar consigo mesmo, é murmurar, é ruminar. A palavra hebraica lá para meditar, na verdade, a palavra hebraica é murmurar, meditar naquilo, medita. Ele diz para Josué, ragar, medita nisso, de noite murmura, fala sobre isso, fala nas portas, fala entrando, fala saindo, pensa nisso, reflete sobre isso, murmure. Mas foi assim que o Senhor disse. Sabe quando você olha para uma situação e você pensa em mudar aquela situação e você diz, cara, eu quero mudar, mas mudar para quê? Mudar em que modelo? Qual modelo? Sabe quando alguém diz assim, cara, pinta minha casa, e você olha as paredes tão sujas, realmente precisa de pintura, mas que cor ele gosta? Ou então você pode até chegar e dizer assim, cara, sua casa precisa pintar. Mas sem um relacionamento, que cor? A cor que vai agradar a quem é o Senhor da casa. Não é? Salmo 119, verso de número 99. 119, 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, gasto tempo refletindo. Salmo 39, verso 2, 39, 2. Enquanto me calei, ou seja, fiquei mudo em silêncio, me calei acerca do bem
e a minha dor se agravou. Dá uma olhada. Enquanto eu fiquei calado, a minha dor aumentou. Verso 3. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Aí ele declara o poder de Deus, a glória de Deus. Quando esbraseou o coração, quando ele meditava, eu estava comentando para minha esposa ontem, essa semana, né? Um desses dias aí. Eu falei, gata, quando a Bíblia diz que, Tiago 5,12, está alguém aflito? Ore. E a palavra ore lá se relacione com Deus trocando pensamentos. Deus recebe o teu e libera o dele, recebe o teu e libera o dele. Sabe aquela, vem cá, filho, me dá os teus, 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 e tome os meus, e tome os meus, e tome os meus. Se alguém aflito, ore, receba os pensamentos de Deus. Ele diz assim, olha, esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Eu comecei a declarar. Mas a partir do momento em que o fogo começa a arder dentro do meu coração, se você não ativa o espírito da fé diariamente, para mantê-lo aquecido em suas crenças, quando resolver declarar, nada vai acontecer. Nada. Gente, o que nós temos de cristãos dizendo que Deus é bom, num sentido, falando coisas para mudar e as coisas não mudam, está carregado disso. Porque todo mundo sabe que Deus é bom, o crente e o não crente. Todo mundo sabe que Deus fez promessas. É do meio das chamas que Deus fala. Sabe de onde Deus fala? Das chamas. Daquilo que produz ardor no teu coração. 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus ia falando da palavra, falando, ele disse, não nos ardia o coração quando ele nos falava sobre a palavra. Guarde isso aí, é no meio das chamas que ele fala. Levítico 6, 12 e 13. Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Quando? Sempre sobre o altar. Deus habita dentro de você ou não? Acabou. O Gui falou aqui umas 4 vezes numa das mensagens aí, ó, vocês são o Espírito, vocês são o tabernáculo de Deus. Ele habita em vocês. Então o fogo deve arder quando? Sempre sobre o altar. E não deve se apagar, mas o sacerdote acenderá a lenha nele, cada manhã. E Davi disse, meditarei. Deus disse para Josué, medita dia e noite. Ele disse, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O verso 13, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Coração ardendo, cheio de Deus, todo dia despertando o Espírito. O pastor Hélio diz, acorda de manhã, cara, desperta o Espírito da fé, a nova criatura, faz uma oração em língua, faz declaração de que Deus é bom, de que a justiça dele dura para sempre, que você é feito justiça, você é abençoado, e faz isso, acende, está aí, ó, ele disse, busca a lenha é a palavra, gente, a meditação na palavra. O que é a lenha, pastor? É a palavra meditada no teu coração, esse conjunto do que eu leio, envolvido, refletido no meu coração, sai, acendendo tudo. É isso aí, não deixa apagar não. A lenha para manter o fogo aceso é a palavra de Deus processada por meio da meditação. Às vezes, desejamos que as coisas mudem, mas não temos a menor ideia de mudar para onde. De para onde nós queremos que mude. É aquela ideia do cara que diz, que tem a ideia, cara, você precisa pintar essa casa. Mas se não mantiver um relacionamento com o dono da casa, o cara diz, pode pintar. Mas qual cor ele gosta? Qual cor vai agradar a ele? Qual cor? É por meio de um relacionamento. Esse relacionamento com Deus faz com que eu compreenda os pensamentos de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Portanto, aquilo que Deus tem revelado para nós, Ele nos dá por meio do Espírito. E nós somos capazes de liberar isso como vida. Porque Ele colocou o Espírito dele dentro de nós. Quando suprimimos os pensamentos de medo através da leitura, da meditação e da oração, recebemos luz para fazermos a oração que produzirá grandes resultados. Como eu faço isso, pastor? Quando eu opero contra o medo,
Mas como eu opero contra o medo? É enfrentando ele? Não, não sou eu que enfrento o meu medo. Quem enfrentou os meus medos foi Jesus. Então eu apresento Jesus para os meus medos. Eu me encho das verdades que suprimem, que destroem. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Agora ele me ilumina, para que eu saiba exatamente qual é o propósito de mudança. Às vezes você está pedindo, a Joyce Meyer diz assim: eu prefiro pedir uma coisa enorme para Deus e receber só metade, do que pedir uma coisa pequenininha e receber tudo. Às vezes você está pedindo um escape momentâneo, às vezes você está pedindo uma coisa, sabe, uma coisa tão irrisória, tão pequena, porque você quer se livrar daquele momento. E Deus tem algo maior, gigantescamente maior para você. Às vezes você está fazendo um negócio não autorizado por Deus, porque está negociando para se livrar de um problema. E Deus diz: cara, me busque, que eu vou te revelar o que está acontecendo nisso aí. Às vezes está passando uma luta, uma tribulação, que tudo que você quer é sair dela. E Deus diz: eu estou tratando, liberando, através disso aí, você tem uma grande vitória do outro lado. Relacionamento com Ele produz iluminação, revelação. Vamos já fechando aí, Salmo 119, verso número 130. 119 e 130. Fechar com esse verso aí. A revelação das tuas palavras esclarece, dá entendimento aos mais simples. Essa palavra revelação, gente, no original é abertura. Abertura. Olha o que Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. É a abertura, a revelação das tuas palavras, dá entendimento. Ou seja, eu vou buscar lenha, medito nisso. Quando eu medito, essa verdade se abre para mim, ela revela o pensamento de Deus. Gente, não basta eu saber o que está escrito. Eu preciso entender o que ele pensou quando disse. E essa possibilidade nos foi liberada através do sacrifício de Jesus. Você pode pensar e manter um relacionamento com Deus e liberar exatamente os pensamentos dele a teu respeito. Quando você faz isso, quando você compreende isso, você pode dizer para a montanha e ela vai sair do lugar. Você pode dizer para o problema e ele se dissipa. Não mais baseado no medo, não mais baseado numa insegurança, mas baseado no perfeito plano de Deus para a tua vida. A história que ele escreveu a teu respeito começa a se desencadear por meio da revelação dele. E nem sempre você vai pedir para a montanha se mudar de lugar. Às vezes você vai dizer: Senhor, você vai fazer a oração da igreja primitiva. Ele não falou assim: destrói todos os meus inimigos, nos dê força, sabedoria, ousadia, para que a gente, quando abrir a boca, o céu se parta no meio e a gente rompa. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus.